Então, a gente vai ver se termina essa perícope que vai do versículo 1 a 14. Você lê para mim, por favor? Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco presenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, o Paulo vem tratando nessa parte do versículo 1 a 14, que a gente chama de perícope, né? Ele vem falando do batismo da cruz e ele vai concluir, ele passa por mostra para a gente três processos que vai nos levar com que a gente transcenda a lei e passe para estar sobre debaixo da graça. Então, os três processos que ele vai colocando para nós são o andemos em novidade de vida, o vivamos para Deus em Cristo, esses dois nós já vimos, vamos ver um resuminho hoje, e esse apresentai a Deus como vivo entre mortos, que é o que nós vamos ver hoje. Então, o Paulo vai trazer para nós que o batismo da cruz é uma imersão numa experiência de sacrifício, de renúncia, que tem profundidades diferentes e vai trazer para nós esses três processos que a gente tem que viver. Eles são interligados, né, e são independentes ao mesmo tempo, e é isso que vai aprofundando essa experiência para nós. Então, o primeiro ele falou no versículo 4, onde ele fala de que a gente é sepultado com Cristo e ressuscitado com Ele, então que a gente deveria andar em novidade de vida. E aí nós estudamos isso lá no Bênção de Paz, no capítulo 6, eu trouxe dois parágrafos para nós, para a gente poder lembrar, onde ele fala que essa novidade de vida é uma transformação interna, uma metamorfose, é o que Paulo chama de nova criação, é o que a gente chama de regeneração, ou seja, gerar de novo, e em que a gente passa a ver as dificuldades do mundo como oportunidades de luz, de crescimento. É uma reformulação de sentimento, ideia, observação, expressão e discernimento. Então, é uma coisa mais profunda, é uma mudança profunda que acontece para a gente, por isso, essa novidade de vida. E aí ele fala que isso vai trazer para a gente recursos de conhecimento, receptividade, visão e interpretação, mas nos adverte que nesse processo, de modo algum, a gente abra mão de permanecer nos nossos compromissos. Então, ele fala que é uma mudança interna, mas que externamente a gente deve manter nos nossos compromissos e ir fazendo essa mudança interior. O segundo processo é o vivamos para Deus em Cristo, onde ele vai falar da questão do Cristo, né, que vive para Deus e que nós, à medida que a gente vai se rompendo com o pecado, nós vamos chegar a viver para Deus em Cristo. Então, são dois níveis de consciência diferentes que a gente viu semana passada, onde a gente trouxe dois livros, O Ser Consciente, O Encontro com a Paz e Saúde, onde a Joana vai falar dessa classificação de Robert Derope. Então, é importante a gente entender que isso é uma coisa didática, não como é que eu diria assim? Não existe
não é uma coisa separada. Eu estou no nível de consciência e depois eu atinjo outro. Eu vou distanciando de um nível e atingindo pouco a pouco a outro. Então, a consciência de sono, sem sonho, a pessoa é totalmente instintiva, ela vive somente para obedecer os impulsos, o instinto, e é uma pessoa reativa. Então, a gente tem que perceber que existem áreas minhas que eu ainda não conheço e que eu ajo desse jeito. Então, quando eu sou reativa, né, isso indica uma oportunidade de autoconhecimento e que essa parte da minha psique ainda está na consciência sem sonho. Então, você só sai daqui através do autoconhecimento, né? Para sair da reação, do automatismo, né? De responder. O segundo, aí já a gente viu que o caracteriza ela, é onde a gente também já está, uma boa parte de nós que já tem o senso ético, mas temos o atavismo, o impulso de justificar os nossos erros, de dar desculpa por nossos erros, ou seja, sem responsabilidade. Então, isso é uma coisa que nós precisamos trabalhar em nós, nas pequeninas coisas, nos pequeninos erros, assumir a responsabilidade sem dar desculpa. E fazer o processo de se conhecer e saber por que eu cometi aquele erro. É porque eu estava nervosa, é porque o outro falou alto, é porque eu estava estressada. E são desculpas. Isso caracteriza esse nível de consciência com sonho, de sono com sonho. E aí nós chegamos na consciência de sono acordado, que é o que a gente, no nosso nível aqui, a gente deveria almejar, alcançar, né? Que é logo acima do que a gente já tem uma consciência ética. Nele tem muito importante o ideal. Esse ideal, ele vai trazer para nós a autoestima, o auto-amor, que é o primeiro germe para desenvolver o amor. Esse ideal vai fortificar a nossa vontade, porque se eu sei aonde chegar, eu suporto as dificuldades do caminho. As dificuldades e os desafios diminuem de tamanho, porque eu sei aonde eu quero ir. Então, esse ideal, eu querer assumir, não é ideal pequeno, não é ideal imediato, é o ideal da minha alma, é a sede de Deus, é a fome de Deus, é eu querer fazer o reino dos céus dentro de mim. É eu querer receber a herança que o meu pai deixou para mim. É eu me reconhecer filha de Deus. Isso é que faz despertar na gente o amor por nós mesmos. E ele é o começo de poder amar o outro e amar a Deus. E esse reconhecer-se filho de Deus, apesar de todos os erros e dos crimes que cometemos antigamente, é se aceitar. E aceitar uma caminhada de refazer e de se responsabilizar pelo que foi feito antes. Então, esse ideal marca tudo, marca essa vontade que não é vontade do ego, é uma vontade do espírito, por isso ela é inquebrantável. Tá? E esse autoencontro. Então, essa marca aqui é a marca que faz uma grande divisão e de grande importância na evolução do espírito. Então, a gente estudou isso aqui para a gente poder ver as coisinhas que a gente precisa trabalhar, né? E depois a consciência da transcendência do eu, que é o máximo que pode se alcançar aqui na Terra, que é a liberação do eu profundo, que é o que Paulo fala de viver para Deus em Cristo, ou que ele, na experiência dele, chamou já não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. E a consciência cósmica, eu e o Pai somos um, só o Cristo que
Só o Cristo que a gente conhece que viveu isso, e é impossível alcançar isso aqui na Terra. Tá? É em outros mundos, em outras paragens, que você sai dessa consciência aqui para essa. Mas essa daqui, até aqui, a gente consegue ir. Tá bom, gente? Eu dei uma corridinha, mas deu para recordar os dois processos direitinho, que são, um é de autotransformação, de autoconhecimento, de pegar as atividades do dia a dia, os desafios, o sofrimento, usar isso para nos mudar e a gente poder perceber essas coisinhas que nos amarram numa consciência mais restrita e batalhar para ampliar o nosso nível de consciência. E hoje nós vamos ver esse aqui do versículo 13, onde Paulo fala assim: nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Então, o que Paulo fala? Todos estamos mortos, a gente tem que fazer um movimento de sair de dentre os mortos para a vida, para que o nosso corpo seja instrumento da justiça. É importante a gente guardar isso para a gente entender, mano, tá? Para esse processo é para que eu possa utilizar o instrumento que Deus me deu, que é o meu corpo, como instrumento de justiça, ou seja, de eu me ajustar à lei de Deus. Tá? E não como instrumento da iniquidade. Enquanto eu estiver morto, eu estou usando esse instrumento como instrumento da iniquidade. E é esse sair de vivo dentre os mortos que vai fazer com que eu passe a usar esse instrumento para me ajustar à lei de Deus. Tá? É esse que nós vamos ver hoje. Então, do versículo 12 ao 14, a gente vai ver que ele está colocando em paralelo o pecado no corpo com o jugo dessa lei, né? O corpo sendo instrumento da injustiça ou da justiça, e o que faz ser instrumento da justiça ou da injustiça é esse processo de deixar de entre os mortos e passar para a vida, né? Passar a ser vivos entre os mortos. Então, eu trouxe 3 traduções, né? Eles colocam a diferença que tem como vivos entre mortos, como ressurretos entre mortos, como quem voltou da morte para a vida. Porém, entendendo que isso não está falando de espírito desencarnado. Ele está falando de gente no corpo, como nós. Ele está falando disso. Então, para não entender esse ressurreto dentre os mortos como um processo espiritual. Ele está falando de um processo para encarnar, para usar o corpo, o meu corpo como instrumento. Então, ele está falando disso. É a gente sair entre mortos para se tornar vivo. Tá? Como quem saiu. Nós vamos entender que Emmanuel vai explicar direitinho. Do livro Coragem. Capítulo 32, Vida e Morte. A vida é luz, doação, alegria e movimento. A morte é sombra, egoísmo, desalento e inércia. Então, o que Emmanuel vai fazer? Para a gente entender o que ele quer chamar de morte, por que desse movimento de sair da morte para a vida, o texto inteiro ele vai contrapor, né? Ele vai fazer essa dualidade. Para a gente poder entender o que é vida, ele vai apontar o que é a morte. Tá? Então, o texto inteiro ele vai jogar com vida e morte, para, através dos exemplos, a gente ir clareando o que ele está chamando de vida e o que ele está chamando de morte. Né? Então, aí ele já coloca para nós, de um lado, a vida como luz, como doação, como alegria, como movimento, e a morte como sombra, ou seja, a ausência da luz, como egoísmo, como esse segurar, como desesperança, né? O desalento, inércia, falta de movimento. Alguém quer comentar alguma coisa, gente? Pode interromper, tá?
Analisa as forças vivas que te rodeiam e observarás a natureza a desfazer-se em cânticos de trabalho e de amor, assegurando-te bem-estar. É a árvore a crescer na produção intensiva, o manancial em atividade constante para garantir-te a existência, a atmosfera a refazer sem cessar os elementos com que te preserva a saúde e o equilíbrio. Então, primeiro, ele está falando da vida, ele está olhando para a natureza e mostrando para nós os exemplos de vida. O que, que ele está chamando de vida, né? Primeiro é trabalho, primeiro é esse bem-estar para o geral, né? E esse trabalho e esse amor, essa doação, né? Então, ele dá o exemplo da árvore que dá fruto, ele dá o exemplo manancial, é o rio, né? Que em atividade, em movimento, e a atmosfera com as trocas dela, que ela possibilita, com essa troca de elemento, preservar a saúde e o equilíbrio. E ele vai aproveitar e dar agora o exemplo de morte. Ele está contrapondo, né, gente? Mas, não longe de ti, podes ver igualmente a morte no poço estagnado em que as águas se corrompem, na enxada inútil que a ferrugem devora, no fruto desaproveitado que a corrupção desagrega. Então, o que, que ele faz? Ele pega a mesma água que em movimento é vida, quando ela para, ela vira morte. A atmosfera no movimento de troca de elementos, ela é vida, mas é essa mesma atmosfera que age na enxada que não é usada e faz com que ela oxide, ou seja, enferruje. É a mesma atmosfera. É o fruto que lá na árvore está abundante, está disponível para todos, e esse fruto que deixa sem uso acaba apodrecendo. Então, a vida e a morte ele está contrapondo nos mesmos elementos. Ele usa, ele pode, quer dizer, o problema não é a água, o problema não é a atmosfera, o problema não é o fruto. Porque esses mesmos elementos podem ser da vida ou da morte. Então, se a gente colocar tudo isso junto aí, ele vai trazendo para nós, né? Que é força vida, viva, né? Ela é vida. Quando está estagnado, ele trazendo de novo esse problema do movimento, da inércia, do não aproveitar, ele acaba gerando a morte, né? E como que o processo de doação da própria natureza que se doa é vida e quando não aproveitado é morte. Vocês estão entendendo o movimento que ele tá construindo um conceito para chegar em nós. Ele está rodeando. Ele está na natureza, mas vai chegar. Depende de ti acordar e viver, valorizando o tempo que o Senhor te confere, estendendo o dom de auxiliar e aprender, amar e servir. Então, de quem depende sair da morte para a vida? De nós De mesmos. nós mesmos. Ninguém pode fazer isso por nós, é o que ele está dizendo. Então, a questão que o tempo é igualzinho para quem está na morte e para quem está na vida. A questão é, eu desperdiço o tempo ou eu valorizo o tempo? Porque o tempo correu igual. Independente do que eu faça, ele vai correr, né? Então, o que ele fala? Independe de ti acordar e viver. Isso é interessante, gente, porque ano passado nós fizemos um estudo aqui, eu trouxe, acho que se não me engano, 15 oportunidades que nós temos de nos conhecer. E tudo é oportunidade da gente crescer e se conhecer. Mas para isso eu preciso viver, eu preciso estar presente, consciente na vida. Né? Eu deixar essa vida me tocar e me mudar
para que eu possa fazer esse processo de autoconhecimento. Então, ele fala, acorda, acorda. E o acordar só vem do autoconhecimento, da reflexão, de eu pensar das coisas que me acontecem, eu perceber as minhas emoções, eu perceber as minhas reações, e que eu saio daquele nível de sono para ir com sonho, que eu começo a sair do automatismo do animal e começa a dominar os impulsos, né? E viva, é o que ele está falando, valorizando o tempo que você dispõe para que você possa auxiliar a aprender, que é um ganho nosso, amar e servir. Ou seja, não é qualquer movimento, é um movimento em benefício meu e em benefício do outro, porque quem aprender, quem vai beneficiar sou eu mesma. Então, é um movimento de benefício para mim e para o outro. O amar, quando a gente ama, a primeira pessoa que recebe sou eu. Porque o amor é uma semente que desabrocha em mim. Então, é usar esse tempo, né, para mim e para o outro. Muitos nascem e renascem no corpo físico, transitando da infância para a velhice e do túmulo para o berço, à maneira de almas entorpecidas no egoísmo e na rebelião, na ociosidade ou na delinquência, a que irrefletidamente se acolhem. Então, olha bem, eu nasço e renasço. O que, que eu fiz com o tempo? Perdeu. Perdi, né? Desperdicei, eu não valorizei. Eu não valorizei o tempo que eu tinha. Então, eu nasço e renasço, e fico presa em que eu estou entorpecida. Olha o que ele fala. Por causa do egoísmo, por causa da minha rebelião, a ociosidade, a delinquência é quando a gente vai contra a lei de Deus. Olha bem, irrefletidamente. Por quê? Porque quem tem reflexão é quem tem acordado. Então, eu faço isso na reação. É irrefletido. Entendeu, gente? Porque na hora que eu começo a refletir sobre os meus atos e meus sentimentos, minha consciência já está acordando. Então, eu vou levando nos impulsos, nas pulsões, nos instintos. Então, não tem reflexão sobre o que eu faço. Por isso é irrefletidamente. Por isso que ele fala, depende de ti acordar. Reflete sobre as coisas que tu faz, né? Por isso que ele fala aqui, acordar. O acordar tem a ver com isso, não é acordar o corpo, não. Acordar a mente. É refletir sobre as coisas que você sente, que você pensa, na interação com o outro, para que isso aqui não aconteça, né? Ou se acontecer, pelo menos que sirva para que eu possa aprender com essa experiência. Então, aí, de novo, ele vai contrapor o viver com auxiliar, com aprender, com amar, com servir, e a morte com egoísmo, rebelião, ociosidade ou delinquência. Absorvem os recursos da terra sem retribuição, recebem sem dar, exigem concurso alheio sem qualquer impulso de cooperação em favor dos outros e vampirizam as forças que encontram, quais soverdouros que tudo consomem sem qualquer proveito para o mundo que os agasalha. Vampiro. Isso é pesado, né? Olha, gente, já pensou a quantidade de recursos que estão disponíveis para nós? Você já pensou um minutinho que Jesus construiu a terra nos mínimos detalhes para nos receber? Você já percebeu nisso a quantidade de plantinha, de variedade, de flor, de animais, de colorido que ele pôs na natureza para nos receber, do carinho que está por trás dessa obra toda, de tudo isso que eu usufruo, e de tudo, eu vou comer uma alface.
Eu dependo de uma rede de cooperação, de alguém que quis plantar, de alguém que quis cuidar, que quis molhar, que quis escolher, que quis trazer para o sacolão, para que eu pudesse comprar. Então, eu tenho uma rede de apoio para que eu possa facilitar a minha vida. Né? E se eu usufruo dessa rede, é o que ele pergunta, e você contribui com alguma coisa? Ou só recebe? Né? Para o geral, para o social, para o coletivo, ou só recebe? Que é uma rede enorme de apoio de tudo, gente. Você pode pensar em tudo, você pode pensar no feijão do arroz que você come na mesa, pensa quantas pessoas tiver que trabalhar para aquele arroz estar no seu prato. Né? O dinheiro não paga tudo, não. Se fosse só pelo dinheiro, não ia chegar lá, não. Ó, exige o concurso alheio sem qualquer impulso de cooperação em favor dos outros. Por isso que ele chama a gente de vampiro. Porque o vampiro é isso. Ele suga a força dos outros. Né? Sem qualquer proveito para o mundo que os agasalha. Esse sorvedor é isso aqui, ó, gente. É como se fosse um buraco que vai puxando a água todinha assim, ó. Não para nunca, não acaba nunca. Então, é isso que ele está comparando quando eu absorvo os recursos da terra e não dou nada em troca para o social. Eu percebo essa rede, mas eu não colaboro com ela. Eu recebo e não dou. Né? Eu exijo a ajuda do outro, mas eu não tenho um impulso de cooperar com ninguém. Por isso eu vampirizo as forças e eu consumo tudo sem proveito, o que é pior porque eu consumo e isso não foi usado para o meu crescimento, né? Para a minha transformação. Então, tudo isso aconteceu para favorecer esse processo de crescimento meu. E eu desperdicei todos esses recursos e não fiz um movimento que era para facilitar esse movimento. Nossa, não teve proveito. Então, gente, se a gente pegar tudo o que Emmanuel chamou de morte, né? Vocês conseguem ver algo em comum? Todos os exemplos que ele deu para nós aqui, vocês conseguem perceber? Algumas coisas muito importantes para a gente perceber quando é que eu estou morto. É? Alguém percebe? É falta de ação, né? É. Ô, E, Vânia, oi. desculpa. É porque eu fiquei pensando assim, esses movimentos, eles acontecem durante o dia, né? Então, há um momento em que eu posso estar numa uma crise, né, egoística, em outros eu estou rebelde, mas há um momento que eu, né, consigo mudar um pouquinho, né, o dial disso aí, e aos poucos a gente vai completando os ciclos, né? Seria assim. Agora, é importante que eu acho que a gente perceber, Edna, que existe aí vamos dizer, uma insaciedade, uma Isso. voracidade, né? Que nesse movimento de morte é isso, é uma voracidade só receber. Por isso que a Nó. caridade salva a gente, para quebrar o nosso egoísmo. É um pequeno movimento que você faz para sair de você. Né? Então, por isso que ela nos salva, porque ela ajuda a gente a quebrar esse egoísmo. Então, essa voracidade, só receber, como se fosse criança, como se o mundo todo Isso. existisse só para mim. Então, eu só quero receber, só quero receber. Né? E então, tem esse movimento, e tem um movimento que nós já estudamos aqui muitas vezes, que ele chama de inércia e de ociosidade. Ou seja, alguém lembra o nome vulgar disso? Preguiça. Gente, conflitos existenciais. Se você lê o que Joana escreve de preguiça, é uma coisa gravíssima e a gente trata com brincadeira. Não, não é. Não é.
Porque Não é. vira uma estagnação da alma, da mente, né? E a gente acha que em um determinado momento a preguiça vai acabar. Não, não vai bem. Você tem que aprender a fazer com ela mesma. Ela não vai acabar. Você pode reconhecer que ela está lá e faça o que você tem que fazer com ela mesma. Vai cada vez mais. Então, gente, se você vê o que ele está chamando aqui, a gente vê esse receber, esse absorver, esse vampirizar, essa voracidade, essa infantilidade, só querer receber, receber, né? Que é o que a gente chama de egoísmo, né? E aí, essa ociosidade, essa inércia, é o que ele chama, só depende de ti sair daí, né? Isso mesmo, não. É um movimento, né, de passinhos pequenos, mas tem que ter movimento. Semelhantes companheiros são realmente os mortos dignos de socorro e de piedade, porquanto, à distância da luz que lhes cabe inflamar em si próprios, preferem o mergulho na inutilidade, acomodando-se com as trevas. Depois que ele falou aquilo tudo, ele resumiu: o problema é a inutilidade, ou seja, a preguiça. O problema central, a morte, se eu tiver que escolher uma palavra, é essa. E ele fala: olha, porque a luz, eu tenho que acender ela dentro de mim, eu tenho que inflamar ela, eu tenho que pôr energia nela. Então, esse movimento de saída da preguiça, da inutilidade, da ociosidade, uma hora você vai ter que fazer. E ninguém pode fazer pelo outro, né? Então, ele vai chamar, olha bem, o que Paulo falou. Se você está na morte, você está usando o seu corpo para o pecado. E você tem que ir para a vida para usar o corpo como instrumento de justiça, ou seja, de se ajustar à lei de Deus. É a oportunidade que você está encarnado, né? Então, olha o que Emmanuel chama de vida. Todos os exemplos que ele deu de vida na mensagem. Olha para você ver. Tem movimento, tem doação em direção ao outro, tem a alegria, tem o trabalho, tem o movimento em relação ao outro. Mas também tem o movimento em relação a nós. Olha, para aprender e amar é uma coisa que eu desenvolvo comigo. Mas fazendo esse movimento, o problema todo é a estagnação. Pode ir, tá? Lembra os talentos com que Deus te enobrece e O o sen- sentimento e o raciocínio, o cérebro e o coração, e fazendo verter o brilho do bem através de teu verbo e de tuas mãos, desperta e vive para que das experiências fragmentárias do aprendizado humano possas um dia alçar voo firme em direção da vida imperecível. o que Paulo falou, não é, gente? Usa o teu corpo como instrumento de justiça, o sentimento, o raciocínio, o cérebro, o coração. Para quê? Para que o bem venha através de tua palavra e de tuas mãos. Para que você possa usar isso, esse instrumento que Deus te deu, nessa vida fragmentária, que são várias vidas, mas cada vida eu possa usar isso para me ajustar à lei de Deus, né? Desperta. Só tem um jeito de despertar, gente, é reflexionar sobre nossos sentimentos e nossas ações. Né? É vigiar a nascente das nossas emoções. É o autoconhecimento. E vive movimento, vida é movimento. Vida é movimento. Não faça grandes movimentos. Perceba o que você precisa e dê pequenos e
certos passos pequenos, que olha o que ele fala, à medida de várias vidas, um dia você vai ter um voo firme, que você ganhou essa força de tijolinho em tijolinho, em direção à vida eterna, que é o que Paulo chama de ressurreição. Ô, Vânia, Oi. assim, eu não sei se é porque eu voei aqui, mas por que que ele frisa o corpo? Porque o corpo é instrumento? É porque ele fala de 3 processos, né? O primeiro processo, que é o andar em novidade de vida, que é o autoconhecimento, é a mudança de sentimento, a mudança de pensamento. Ele vai falar todo do processo de mudança interna. O segundo movimento é despertar de consciência, onde ele fala da consciência do Cristo, né, que é viver em Deus, e a nossa consciência, que é viver em Deus no Cristo. E aí, essa a gente perceber que aonde nós estamos nessa consciência para a gente construir um nível um pouquinho mais alto. A gente perceber onde está pegando, onde eu estou além. E agora ele vem na questão do instrumento do corpo, o que eu falo, o que eu ajo, sabe? Entendi, Vânia. Ser instrumento da vida, do movimento de renovação, e não ser, vamos dizer, eu gastar esse tempo dessa encarnação para ser instrumento de morte, ou seja, de estagnação, de inutilidade, sem fazer esse movimento que deve ser pequeno, mas constante de evolução. Então, são os 3 processos que ele fala que nos conduz, nos tira de estar submetidos à lei, para que a gente passe a transcender a lei e estar sobre a graça. Entendi, Vânia, obrigada. E os 3 são juntos, sabe, Paulo? Ele não diferencia, ele não fala um primeiro e depois o outro. Se você prestar atenção, na verdade, os 3 acontecem ao mesmo tempo, né? Então, é um conjunto, é completo, né, gente? Envolve a gente como um todo, estando comprometido com esse processo. Tá bom. Ô, Obrigada. Vânia, Oi. aqui, eu estou aqui pensando, hein, Vânia, me ajuda aqui. É o seguinte, eu estou pensando assim, quando a gente nasce e vai crescendo, você tem o pai, a mãe, que te apoia, que está sempre do seu lado. Então, você fica lá, pede para você fazer uma coisinha em casa ou outra, mas a sua obrigação é com a escola. Depois que você cresce, que você forma, aí você aprende a sair para buscar um modo de você sobreviver sozinha, sem ajuda de pai, sem ajuda de mãe. Então, acho que isso é um movimento. Quer dizer, que eu estou entendendo aqui. Você está estagnada ainda lá na criancice, no estudo, de ir para a escola, voltar a estudar. É um movimento, mas é um movimento pequeno, com a ajuda do pai, com a ajuda da mãe. Depois você cresce e vai procurar um emprego. Esse, para mim, é o primeiro processo que você se abre para poder conquistar alguma coisa sua, para você crescer, para você movimentar, para você viver. Tudo para você. Exatamente. Aí vem o casamento, você tem que se doar, ou um casar, você resolve ser mãe. Aí você vai doar para o seu filho, vai doar para o seu marido, você vai doar para os seus pais. Tudo para os meus, minha família, meus filhos, meu marido. Sim, é isso que eu estou querendo entender. Começa assim... Eu só estou pontuando. Sim, e começa assim, meus pais, aí você vai dando tios, primos, os amigos. A gente sai do egoísmo, esse movimento, se você ficar só nesse movimento que a vida está te levando, você está no primeiro nível de consciência que nós estudamos, que é o consciência de sono sem sonhos, porque eu faço o que a manada faz.
O que que sim, eu como, eu durmo, cuido dos filhos, cuido do marido, faço isso. Você não está tendo consciência. Então, o que a gente chama de movimento de crescimento, a passar por essas mesmas experiências, deixando a vida te interrogar, te tocar, te incomodar para você fazer esse processo de autoconhecimento e descobrindo que eu não estou aqui só para cuidar do meu umbigo e dos meus. Eu tenho que fazer algo por alguém que não é nada meu. Caridade é isso. Se eu sim, cuido do meu sim. filho, é obrigação. É obrigação, sim. Isso Mas não é é caridade. sim, mas é o que eu estou te falando. Eu Se você sair tem. do egoísmo é sair da família. Sim, a partir do momento que você sai da família, e, por E exemplo, eu outra fui professora. coisa, eu nem vou comentar a parte da educação, que nós vamos comentar hoje em Joana. Obrigação de criança não é só estudar, não. Isso é coisa de brasileiro e educação incorreta. Sim, Vânia, mas é o que eu estou falando. Você tem as etapas. Quando você é pequeno, você tem aquelas obrigações de casa e de estar lá dentro da sua casa, de fazer, pedir, ajudar a mãe, ajudar os irmãos e tudo. Você está dentro da sua casa. Quando você sai, você descobre o mundo. Aí você começa a interagir com os amigos, com os colegas de escola, com os colegas de faculdade, aí você vai vendo que o mundo não é aquele lar. Aí depois, quando você vai criar filho, você vai conviver com os amigos dos filhos, com os vizinhos, com a escola que o filho estuda, com os problemas da escola. Isso não é, você não está crescendo, até você entender e poder ter um tempo de sair e cuidar de fazer um trabalho voluntário, tipo isso? Primeiro, que o autoconhecimento, nós vamos ver isso hoje em Joana. Vou só resumir. Sim, Envolve autoconhecimento, começa na infância. sim, Se for esperar a vida adulta, já está errado. Bom, sim. segunda coisa, as oportunidades da vida e que hora que eu vou me dedicar aos projetos meu como espírito. Que momento da minha vida que eu vou me dedicar a quebrar o meu egoísmo, fazer algo por alguém que não é do meu umbigo e da minha família. Enquanto eu estiver presa e só fazendo as coisas para as pessoas que eu gosto e da minha família, isso é troca, gente. Isso nem amor não é, tá? Isso chama aquele amor que nós já estudamos aqui de um lava a mão do outro. Isso não é Sim, amor. Então, que momento que eu vou pensar que eu sou um espírito, que eu preciso fazer algo, que isso que Emmanuel fala, de sair da inutilidade, colaborar com o coletivo, que eu só recebo e não colaboro, a família é um primeiro porto. Mas ali só eu posso cuidar do meu filho, porque ele é carne da minha carne. Isso é uma forma de egoísmo. entendi. Eu preciso expandir esse amor, eu preciso ter um entendimento um pouco maior do que é isso. É por isso que o Emmanuel fala: sai da inutilidade, sai do egoísmo, sai da comodidade, faz algo em direção ao outro, em direção a nós mesmos. Aprender o quê? Aprender a estudar, mas estudar o quê? Eu vou estudar uma profissão que vai me dar mais dinheiro para mim ficar com mais comodidade e uma vida melhor. E eu estou cuidando da sociedade, cara de pau. Entendeu? Entendi. Mas não deixa de ser, Não, Vânia. é. Então a questão é: eu estou fazendo para mim mesma. Então é romper com essa lógica do ego. Tem que romper. Não estou dizendo que não tenha que trabalhar, não estou dizendo que não tenha que cuidar do filho. Só que você tem que expandir a sua maneira de pensar e saber o que é a minha família. Minha família é só aqueles que estão dentro da minha casa? Então eu estou Não, completamente lógico que não. egoísta.
Então, Um tem que amigo é fazer, sua gente, família. nós temos que expandir a mente. O viver, o sair da morte, é parar de cuidar somente dos meus interesses. É fazer Entendi. algo por alguém que não pode me retribuir. Sim, entendi. Entendeu? É diferente. Entendi. Eu não vou quebrar o meu egoísmo enquanto eu estiver fazendo em favor somente de mim e por alguém que pode me retribuir. É isso. Entendi. Tá bom. Obrigada, viu, Vânia? Nada, A gente querido. está contando as coisas na cabeça aqui. Eu não estou dizendo que sair da adolescência e assumir a vida adulta não é um crescimento, mas é um crescimento do ego, gente. Pequeno. Sim, É o crescimento da consciência de encarnado. Ele precisa fazer isso, porque senão no dia da vida adulta ele vai passar fome, porque ele não vai ter como ganhar dinheiro. Então ele está cuidando de quem? É isso que eu entendi. estou querendo dizer. Não faz mais que Entendi. obrigação, porque se ele não fizer isso, vai morrer de fome. É isso. Entendi. É, é verdade. Tem que Agora, raciocinar, né? esse viver é uma coisa um pouquinho além disso. É parar, Entendi. é ir além dos meus interesses. Entendi. Então tá, gente. Obrigada. A parte infantil nós vamos deixar para a Joana, tá?